Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos e vamos lá para mais uma ficha de fiscalização do MBFT. Dessa vez, é a ficha de fiscalização da infração do artigo 163, combinado com o artigo 162, inciso 1, cuja tipificação do enquadramento é a seguinte, entregar, eu vou destacar esse entregar, a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. O artigo anterior que ele se refere é o artigo 162 do CTB. Nesse artigo 162 do CTB, inclusive, nós temos vários tipos infracionais, né? Dirigir veículo sem possuir habilitação, com habilitação suspensa ou cassada, categoria diferente, com habilitação vencida, sem utilizar lentes corretoras, sem curso especializado ou curso específico, enfim. Então, quando um condutor comete uma infração do artigo 162, em qualquer um desses incisos que eu mencionei, e o proprietário é outra pessoa, então o proprietário também vai ser autuado no artigo 163 ou 164 do CTB. O 164 é a infração que, ali diferente do entregar, vai ter o permitir. Qual é a lógica da coisa? Que o permitir presume que o proprietário não estava presente no momento do cometimento da infração, que é o mais comum, na verdade. Já o entregar presume que o proprietário está presente no momento da abordagem. O proprietário ele vai estar no momento da abordagem, está do lado ali, de repente, como passageiro. Então, para fins de enquadramento, é só uma questão de formalidade. No fim das contas, a punição acaba sendo a mesma. Mas a formalidade ela precisa ser observada, precisa ser cumprida. Já tem aqui na playlist do manual a ficha de fiscalização da infração do artigo 164, combinado com o artigo 162. Então está lá disponível para você, se você quiser dar uma conferida na infração do permitir. E aí, se você quiser, no final do vídeo, dá uma conferida lá que você vê em sequência 163 e 164. Vamos lá para a infração do 163, que é menos comum que o 164, mas também pode ocorrer. E tem uma condição curiosa que ela acontece, já comento com vocês. Tipificação resumida, entregar veículo à pessoa sem CNH, PPD ou ACC, cujo código de enquadramento é esse aqui. Então percebam aí que, inclusive, eu peguei a ficha da infração sem habilitação, mas tem infrações aí possíveis, né, por habilitação vencida, categoria diferente, enfim. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, né, que eu falo sobre isso, não é sobre a ficha não, mas eu falo sobre todas as infrações que o condutor comete desse artigo 162 e que também vão penalizar o proprietário. Depois você dá uma conferida aí também, que você vai encontrar esse vídeo em que eu abordo esse tema de maneira mais específica, tá certo? Então, bora lá. A infração aqui ela é de natureza gravíssima, se é de natureza gravíssima são 7 pontos e o infrator necessariamente é o proprietário do veículo. O proprietário é a pessoa que comete essa infração, tá certo? Então, se por acaso o condutor tiver cometido essa infração do artigo 162, inciso 1, e o proprietário for outra pessoa, vai ser lavrado outro auto de infração e o proprietário é quem vai ser punido, tá certo? Se ele tiver presente ali, assim como na infração do artigo 164, não tem como escapar disso. Não, eu emprestei para uma pessoa que emprestou para outra. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso também. Nesse caso, se for lavrado uma auto-infração do 163 ou 164, o proprietário é que vai ser punido. Por quê? Porque o infrator é o proprietário. Isso está expresso no texto da lei, tá certo? Então são 7 pontos no prontuário do proprietário. Vale lembrar que essa é uma infração que só se constata mediante abordagem. Então necessariamente tem que haver abordagem por uma razão óbvia, né? Como é que o agente da autoridade de trânsito vai saber se o condutor tem ou não habilitação, né? Então tem que ter abordagem. Perceba que a penalidade prevista é a de multa, só que é uma multa vezes 3. Então significa dizer que o valor dessa multa aqui é de R$ 880,41. Detalhe curioso aí, viu? R$ 880,41 na infração do condutor, R$ 880,41 na infração do proprietário. Então, como são duas autuações, tem as duas multas, tá certo? E o detalhe, as multas, elas ficam vinculadas ao veículo, sob a responsabilidade do proprietário, que vai precisar pagar essas multas se ele quiser, evidentemente, licenciar o veículo, tá certo? Então, precisa ser paga a multa. Claro que ele tem direito à defesa, recurso de segunda instância, enfim. Mas, se as penalidades forem aplicadas, o proprietário ele vai ter que pagar o valor aí devido, tá certo? A competência para se lavrar esse tipo de auto-infração é do órgão de trânsito do Estado rodoviário e também do órgão de trânsito do município. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, já viu essa explicação em outros vídeos sobre o tema,
mas a Lei 14.599 de 2023 ela ampliou as competências de fiscalização e essa infração também pode ser feita por órgão de trânsito do município. Ah, se pode ser feito por órgão de trânsito do município, por que não está escrito aí? Você escreveu aí, porque a versão que eu uso do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a que está em vigor no momento em que eu estou gravando o vídeo, não sei quando você vai estar assistindo, é a da Resolução 985 de 2022 do CONTRAN. E a lei ela é de 2023 que fez essa alteração. Então o manual está em revisão, deve ser publicada uma nova versão que vai atualizar essas informações. Sai novo manual, aí eu passo a usar as fichas do novo manual, tá certo? Então faça essa observação aí. Medida administrativa prevista para essa infração é a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Pode configurar crime de trânsito? Com certeza, é crime previsto lá no artigo 310 do CTB. Nesse caso, como o proprietário está presente, aí delegacia e TCO, porque houve o crime de trânsito nesse caso. Então, visto aí essas observações iniciais, vamos aqui para as colunas do quando autuar, quando não autuar, definições de procedimentos, enfim, vamos lá dar uma conferida nisso aqui. A primeira das colunas aqui é a seguinte, ó, quando autuar, ou seja, quando é que o agente da autoridade de trânsito vai lavrar um auto de infração pelo cometimento dessa infração que você está vendo aí. Olha, a hipótese aqui é o seguinte, ó, proprietário que entregar a direção de veículo a condutor que não possuir documento de habilitação ou que se encontrar em qualquer uma das hipóteses previstas no campo quando autuar do enquadramento, os agentes da autoridade de trânsito costumam chamar de 5010, né, que é o 501.00 aqui, do artigo 162, inciso 1 do CTB. Aí tem também essa ficha de fiscalização, por sinal foi a primeira que eu gravei na playlist. O primeiro vídeo foi das disposições gerais, aí a primeira ficha foi a do artigo 162, inciso 1 do CTB. Está lá disponível para você. E lá no campo, na coluna do quando autuar, tem várias hipóteses que caracterizam aquela infração. Se por acaso houve o cometimento de alguma dessas condutas, a prática de alguma dessas condutas que caracteriza a infração, autua no artigo 62, inciso 1 e também autua o proprietário. Então, ó, em resumo, condutor sem habilitação, o proprietário está ali, caneta no proprietário, tá certo? Vamos aqui para a coluna do quando não autuar. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe o que é esse quando não autuar. Ou é porque a conduta especificada aí não é infração, porque não se amolda ao tipo infracional, ou é porque é infração, mas em outro tipo infracional que a própria ficha vai apontar para a gente qual seria, tá certo? Então, olha, primeiro, vamos lá. Proprietário ausente, lembra lá da explicação inicial, ou proprietário que é pessoa jurídica, né? Aí não tem como a pessoa jurídica estar presente no momento. Então, a infração vai ser no artigo 164, combinado com o artigo 62, inciso 1. Então, a infração é do artigo 164, você dá uma conferida no final. Nesse vídeo do artigo 64, você pega já em sequência, entendendo aí as duas infrações, os dois tipos infracionais. Segundo, quando a pessoa que entregou a direção do veículo, olha lá, não for o proprietário, aí se utiliza o enquadramento específico, que é o mesmo, artigo 164 combinado com o artigo 62, inciso 1. Aí só a título de informação, né? Eu fiz um vídeo sobre o tema, se você quiser explicação bem detalhada, dá uma busca nesse vídeo depois que você vai ver. Mas só para você entender aqui essa questão. Veja, nós tivemos uma situação que foi uma dúvida que foi enviada por alguém, e aí eu peguei essa questão depois, dá uma explicação em vídeo, né? Merece uma explicação em vídeo. Que a pessoa pegou, emprestou o veículo a um amigo, e esse amigo emprestou a outra pessoa que não tinha habilitação. E foi abordado pela fiscalização de trânsito e a infração foi constatada pelo agente da autoridade de trânsito. Resultado, o agente autua no artigo 62, inciso 1, dirigir sem posse de habilitação, e autua no artigo 64, combinado com o artigo 62, inciso 1, ou seja, o proprietário foi autuado, né? Ah, mas quem entregou foi outra pessoa. Pois é, o texto da lei diz que essa infração é de responsabilidade do proprietário. Claro que o proprietário pode, extraoficialmente ou até mesmo judicialmente, buscar formas de tentar responsabilizar essa pessoa. Não junto ali ao órgão de trânsito, né? Mas eu me refiro à responsabilidade ali em relação a uma possível indenização pelo ocorrido, né? Em tese, é possível. 3. Proprietário que entregar a direção do veículo automotor a condutor que se encontrar em qualquer uma das hipóteses previstas no campo quando não autuado do enquadramento do artigo 162, inciso 1, tá certo? Então, não caracteriza infração, aí tem lá
a ficha de fiscalização dessa infração, você vai dar uma conferida para entender. Só para constar, ó, não tem informação complementar. E o 4, quando o proprietário do veículo for o condutor, não habilitado, tá certo? Então, se por acaso o proprietário é o dono do veículo, aí só autua no artigo 62, inciso 1. Por que só autua no artigo 62, inciso 1? Não deveria sempre autuar o condutor e proprietário se forem pessoas distintas, duas pessoas diferentes. Não faz sentido eu não ter habilitação, estar conduzindo o meu veículo, eu sou autuado por ser o condutor e por ser o proprietário ao mesmo tempo. Ou seja, um único fato, 2 autos de infração. Ou seja, o sujeito está sendo punido 2 vezes em decorrência do mesmo fato, então não cabe essa segunda autuação, tá certo? Definições e procedimentos aqui, ó, algumas observações importantes para a gente dar uma conferida. Percebam que aqui a gente tem aquelas 2 definições, ó, do entregar e do permitir. Primeiro, ó, o que seria entregar? Conduta entregar exige a presença do proprietário junto ao condutor não habilitado no momento da abordagem. Segundo, a conduta permitir caracteriza-se pela ausência do proprietário junto ao condutor não habilitado no momento da abordagem. Então percebam que essa é a distinção. 3. Em caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor, olha lá, registrado no órgão entidade executiva de trânsito do Estado do Distrito Federal, conhecido popularmente também como nosso querido ou nem tanto DETRAN, equipara-se ao proprietário do veículo para todo efeito legal. Por que isso? Imagina, você tem um veículo financiado, o banco é o dono, né? A financeira lá é o dono. Aí você está dirigindo sem habilitação, o banco vai ser autuado? Não, a pessoa que é o titular ali do financiamento é o proprietário do veículo para todo efeito legal. Tanto é que essa pessoa é quem está registrada no DETRAN. Né? 4. Por se tratar de crime de mera conduta, adotar a providência junto à autoridade competente para registro do crime no artigo 310 do CTB. O que seria isso aqui? Ó? Crime de mera conduta. Nós temos uma súmula, a súmula número 575 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que considera o crime do artigo 310 como sendo de mera conduta, ou seja, independe da existência de qualquer risco à segurança viária para que ele se caracterize. Por exemplo, o crime do artigo 309, que é o crime de dirigir veículo automotor na via pública sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, ele exige justamente que haja perigo de dano. Em outras palavras, uma anormalidade na conduta, uma situação de risco, para que o condutor seja responsabilizado criminalmente. O proprietário não. Basta que ele pratique aquilo que está descrito no tipo penal para que o crime ocorra. Então, se ele empresta o veículo a uma pessoa que tem carteira, a pessoa está dirigindo, acabou. Ele já praticou o crime do artigo 310. Na prática, nem sempre ele acaba sendo responsabilizado. Porque às vezes a infração do artigo 64 não encontrou o proprietário, enfim, não consegue responsabilizar o cara. Mas nesse caso, como o proprietário vai estar presente, exemplo, o pai ensinando o filho a dirigir. Né? Ou o marido ensinando a esposa, um irmão ensinando a outro, enfim, um amigo ensinando a outro. Né? Então aí, mas o comum é o pai ensinando ao filho, né? Que é para a gente vincular a questão da infração administrativa com o proprietário, né? Para não ter ideia de um amigo ensinando a outro, é um amigo, não é o proprietário. Mas vamos pegar o exemplo do pai ensinando ao filho, pai é o proprietário. Então autua condutor, autua proprietário e o pai ainda responde pelo crime do artigo 310, independentemente daquilo que está sendo feito ali, se há uma situação de risco ou não, porque o crime é justamente de mera conduta e isso foi definido nessa súmula número 575 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é uma súmula. É quando você tem decisões reiteradas sobre o mesmo tema, o tribunal vai lá e diz, ó, aqui é o padrão, isso aqui é a decisão, em outras palavras é isso aqui é a decisão que se aplica quando você pegar um caso como esse. Então vincula os tribunais inferiores, beleza? Tem aqui, ó, 5. A autuação neste enquadramento deve necessariamente ser precedida de lavratura de auto de infração de trânsito do artigo 62, inciso 1 do CTB. Significa dizer que se não houver a autuação no artigo 62, inciso 1, então não deve haver autuação no artigo 163. E se houve, é muito questionável, né? Exemplos de informações aqui que devem constar no campo de observações do auto de infração. Perceba que não há uma obrigatoriedade expressa na ficha de preenchimento, né, do campo de observações, mas você que nos acompanha aqui no canal já sabe, faz parte, né, do bom debate, das discussões, né, e aqui numa área de troca de informação, uma questão às vezes de expor
opinião, pensamento, enfim, temos a ideia, né, a interpretação de que, entendimento de que deveria sim ser preenchido o campo de observações, justamente para que houvesse ali um detalhamento da conduta, considerando ser o auto de infração a peça informativa que dá início ao processo. Então deveria sim ter o máximo de informações possíveis em nome da segurança jurídica, tanto por parte da administração quanto por parte do particular interessado ali que está sendo autuado. Mas o CONTRAN pensa diferente, né, que nem sempre tem que se preencher. Na realidade, são poucos os casos em que o CONTRAN exige de forma expressa o preenchimento do campo de observações. Ainda assim, posso discutir isso? Pode, é possível que você discuta isso, né? Enfim. Mas é um ponto de discussão e nosso posicionamento é esse. Inclusive, no nosso material, livro, a gente traz esse entendimento também, né? Então, ó, 2 exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Então, a gente deveria preencher isso aqui, né? Um exemplo, ó, proprietário ensinando o condutor a dirigir. Lembra lá que eu citei o exemplo? O pai ensinando ao filho. E pode ser um amigo, né? Porque tem que caracterizar que a pessoa é o proprietário, né? Ah, o amigo é dono de um carro e está ensinando o amigo ali a dirigir. Bom, então ele cometeu a infração, né? Falei do marido para a esposa. Imagina, o marido está lá, o carro é dele, está ensinando a esposa a dirigir. Enfim, né? Então, é um exemplo disso aí. E o segundo aqui, ó, proprietário como passageiro do veículo, né? Então, autua também o proprietário. Se o proprietário não for habilitado, é para autuar também? Imagina, o filho colocou o nome do nome do carro, o nome da mãe, né, como sendo a proprietária do veículo. A mãe não tem habilitação, é uma senhora de idade, não vai se habilitar. De repente estão viajando, o filho não tem carteira, a mãe está ali como passageira. Autua os dois? Autua os dois, são 2 infrações. Ah, mas a mãe não tem habilitação. Sim, não vai haver registro de pontuação. Assim como não vai haver registro de pontuação da infração do inciso 1 do artigo 62, já que o cara não é habilitado. Mas houveram 2 infrações, existiram 2 infrações ali. Então autua 2 vezes, 2 multas de R$ 880,41 ali. E o proprietário, em tese, comete esse crime. Olha lá a situação, né? Enfim, tá aí a ficha de fiscalização do artigo 163, combinado com o artigo 62, inciso 1 do CTB. Se você quiser ter acesso a essa ficha e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é fácil demais, ó. saladetrânsito.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. Lá tem o manual completo, né, ficha por ficha. E se você quiser também, ó, lá você não precisa baixar nada nem instalar nada. Mas se quiser baixar a versão completa do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para você, gratuito também, tem lá essa opção para você. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade. Deixa aí nos comentários, você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.